A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos. Eu quero falar um pouquinho com você sobre raposinhas. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão. Você já ouviu falar sobre raposinhas? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo no livro de Cantares, capítulo 2. Nós vamos estar lendo somente o versículo 15 para a nossa meditação. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Salomão não mede detalhes para declarar o seu amor à sua amada, e eis que no meio desses poemas aparecem figuras curiosas. Todo esse cortejo em relação a Salomão e sua amada também pode ser comparado ao amor do Senhor em relação à sua noiva, a sua igreja. Aqui no contexto desse poema, nós podemos observar que o inverno acaba. Com o término do inverno, chega a primavera, as chuvas cessam, as flores começam a aparecer no campo. E eis que, em meio a esse cenário de primavera, começam a aparecer figuras curiosas, que são as raposas e as raposinhas. O versículo que nós lemos vai nos dizer que essas raposas, essas raposinhas fazem mal às vinhas. Elas danificam as flores, impedindo que os frutos cresçam no futuro. E como nós comentamos aqui no início, esse poema de Salomão em relação à sua amada também pode ser comparado ao amor do Senhor em relação à sua igreja. Essa vinha nada mais é do que a obra de Deus. Era muito comum que os produtores cercassem bem essa vinha, e além dessa cerca de proteção, as vinhas também eram preferencialmente cultivadas nos locais mais altos. Mas acontece que a raposa, por ser um animal de pequeno porte, conseguia entrar nessas vinhas e também ter os seus filhotes em meio àquela vegetação. A raposa é um animal de aparência inofensiva e graciosa. Por causa dessa aparência, muitos ignoram a sua ação sobre as vinhas. É evidente que, no geral, as raposas não se alimentam de flores, elas são carnívoras. Mas na época em que a vinha começa a gerar essas flores, o perfume das flores, de certa maneira, acaba atraindo essas raposas, que acabam ali mordendo e até mesmo arrancando essas flores da vinha. Sem flores não haverá frutos. Essa vinha tipifica a obra do Espírito Santo na nossa vida. Prejuízos grandes são facilmente notados por cada um de nós. Prejuízos pequenos são dificilmente descobertos, são dificilmente detectados para serem corrigidos. Animais de grande porte seriam facilmente percebidos naquela vinha, mas as raposinhas conseguiam se camuflar pelo seu tamanho. Em nossa vida espiritual existem também pequenas raposinhas. São raposinhas que estão escondidas, raposinhas que estão camufladas, e aos poucos elas vão detonando, elas vão danificando a vinha do Senhor. Um tipo de raposinha que se esconde em nossa vida espiritual é a instantaneidade, que é aquela coisa de querermos agora, de querermos que as coisas aconteçam no nosso tempo. As bênçãos do Senhor têm aquele tempo determinado por Deus para chegar até as nossas vidas. Outro tipo de raposinha que fica escondida em nossa vida espiritual é a superficialidade. Deus deseja que você mergulhe nas Escrituras.
Deus deseja que você mergulhe na oração. Deus deseja que você se envolva com o seu reino. Nós devemos deixar de ser superficiais. As nossas raízes precisam estar profundas, precisam estar firmes. Em nossa vida espiritual, precisamos buscar a profundidade no Senhor e não sermos superficiais. E a última raposinha que eu queria destacar nessa reflexão chama-se soberba. A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos e diz ainda: a soberba precede a queda. A superioridade, esse sentimento, essa soberba, quando entra em nossa vida espiritual, entra de forma sorrateira, bem sutil, e com o tempo ela vai danificando a vinha do Senhor, e com o tempo as flores caem e não gerarão frutos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O homem poderia ser autossuficiente, o homem poderia viver sem o sustento do Senhor, o homem conseguiria gerar algum poder para operar milagres e prodígios? É claro que não. Nós somos absolutamente dependentes do Senhor. Que o Espírito Santo continue nos mostrando onde estão escondidas essas raposinhas que futuramente podem danificar a vinha do Senhor, a obra do Senhor. Elas podem ser pequenas, mas o fato inegável é que essas raposinhas vão, de certa forma, gerar um efeito negativo em nossa vida espiritual. Eu quero te agradecer muito por sua companhia, por suas orações. Que Deus te abençoe muito e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim quiser e nos permitir.